Olá, queridos, retornamos para o estudo da Palavra de Deus. Que bom que você está aí, já tivemos momentos especiais, agora é esse momento especial onde nós paramos um pouquinho para estudar a Palavra de Deus. Então, pega a sua Bíblia e nós estamos estudando esse livro muito importante que é o livro de Gênesis e estamos hoje no capítulo 8 de Gênesis. Então, abra a sua Bíblia aí no capítulo 8 de Gênesis, porque nós vamos estudar a Palavra de Deus e eu tenho certeza ele vai trazer grandes lições para mim e para você. Você vai aprender coisas importantes aqui através do livro de Gênesis, através do capítulo 8. Nós vimos semana passada sobre o capítulo 7, sobre o dilúvio, algumas lições importantes nós tiramos e agora nós vamos ver as águas do dilúvio começam a baixar. E quais lições nós aprendemos desse capítulo? Então, pega aí a sua Bíblia e nós vamos estudar a palavra do Senhor. Então, pegou a sua Bíblia? Tudo certo aí? Então, Gênesis capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 1. Mas antes, quero convidar você para nós orarmos, pedindo a bênção do Senhor neste momento, para entendermos e compreendermos a sua vontade. Então, ora comigo? Pai querido, nós agradecemos imensamente o privilégio de mais uma manhã estarmos aqui juntos para ouvir a Tua voz. Nós não queremos ouvir a voz de nenhum pastor, nós queremos ouvir a Tua voz falando conosco através da Sua palavra. Nós cremos que a Tua palavra, ela nos traz vida e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos traga vida através dos ensinamentos do capítulo 8 de Gênesis, e que a Tua mão esteja nos fortalecendo e nos ensinando. Te pedimos essas bênçãos, nos méritos de Cristo rogamos. Amém e amém. Abra sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 8, o verso 1 diz assim: Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. Será que Deus se esquece de nós? Será que Deus se esqueceu de Noé e os animais e a família de Noé? Não. O texto está querendo dizer que Deus, ele sempre se lembra de nós. Sempre lembra de mim e de você. Ele nunca esquece dos seus filhos. A palavra de Deus diz que mesmo que uma mãe venha a se esquecer do filho que amamenta, se isso acontecer, é muito difícil, é muito raro, porque uma mãe que está amamentando está preocupada com o alimento do filho, então está sempre preocupada em saber como o filho está, e é pequenininho o filho ali, e de repente ele chora, então ela está pronta ali para atender, e não dá para esquecer o filho que recém-nasceu. Mas, veja, se isso ainda acontecer, Deus não se esquece de nós. Ele não se esquece de você. Olha aqui para mim. Será que eu estou falando para alguém nesta manhã que ligou aí a TV e passou uma noite difícil, passou um final de semana difícil, de provações, de desafios, e você se levantou nesta manhã dizendo assim: Deus se esqueceu de mim, Deus não se lembra de mim, Deus está deixando tudo isso acontecer na minha vida. Eu quero dizer para você, e a mensagem de Deus para você: Deus não se esquece de você, amém? Ele sabe exatamente o que você está passando. E Deus não se esqueceu de Noé. Deus estava acompanhando. Imagina, Noé, ele estava com a arca, ele não estava ali à deriva. Ele estava fazendo a vontade de Deus. E nós vimos no estudo passado, da semana passada, que Noé fez exatamente tudo o que o Senhor havia ordenado. Então, lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais. Lembre-se, Deus nunca se esquece de você. Ele nunca se esquece dos seus filhos. E aqui diz o seguinte: a arca, ela foi um refúgio em tempo de perigo, um lar para os desabrigados e um templo onde a família de Noé adorava a Deus.
conduzindo-os em segurança do velho mundo para o novo mundo, de um ambiente de vício e de pecado para uma terra purificada do pecado. A arca era o lugar de salvação apontado por Deus. Fora dela não havia segurança. Assim será nos últimos dias. E eu posso fazer essa comparação entre a arca e hoje, nos últimos dias, a igreja de Deus. É exatamente isso. Então, Deus, ele se lembrou de Noé e ele se lembra do seu povo, mesmo que talvez a igreja esteja passando por desafios, por dificuldades, por perseguição, o Deus lembra e não se esquece dos seus filhos. Ele não te abandonou à mercê aqui deste mundo. Então veja, a arca é esse refúgio e a igreja também é esse refúgio em tempo de perigo, em tempo de desafios. A igreja é esse refúgio onde nós encontramos conforto, onde nós encontramos segurança. E a igreja de Deus é o lugar onde a família adora a Deus. É onde nós vamos ser conduzidos desse velho mundo para um novo mundo. Então percebe as mesmas características da arca e as mesmas características da igreja de Deus. É essa proteção em meio ao dilúvio deste mundo, em meio ao mar turbulento deste mundo. A igreja é a arca que está sendo protegida por Deus. Veja que interessante, há uma lição muito importante aqui. Nós fazemos essa comparação entre a arca e a igreja. Veja, quem salvou a arca? Foi Deus. Quem salvou os animais que estavam ali dentro da arca? Foi Deus. Quem salvou Noé e sua família? Foi Deus. Mas aqui está uma lição importante. A arca foi o instrumento de salvação de Deus. Então, a igreja também, por si só, ela não salva ninguém. Ela não tem o poder de salvar, mas ela é esse instrumento utilizado por Deus para salvar as pessoas, como salvou Noé. Não foi somente o instrumento que salvou, mas é o poder de Deus usando ali a arca para proteger a arca, para proteger as pessoas que estavam ali dentro da arca. E todos fora da arca morreram. A igreja de Deus é assim também. Ela recebe essa proteção de Deus, esse local onde Deus atua para a nossa salvação. É Deus que salva, não a igreja. Mas a igreja é esse instrumento usado por Deus para nos levar para um novo mundo, para a salvação em Cristo Jesus. Então, a arca, ela é comparada à igreja. E a igreja, é dito na Bíblia que a igreja é o corpo de Cristo. Quem é o cabeça? É Cristo. Cristo é o cabeça. Então, veja, a arca é comparada à igreja e a igreja é comparada ao corpo. Então, somos partes desse corpo. Cada um é membro desse corpo, que é a igreja. Então, veja, cada parte do corpo, um precisa do outro para se ligar a Cristo. Então, você precisa da igreja, você precisa dos irmãos da igreja, você precisa de uma comunidade de fé para que você possa se ligar a Cristo. Não dá para você se ligar sozinho, porque se Cristo é o cabeça, para a mão se ligar à cabeça, precisa do braço. Para o pé se ligar à cabeça, precisa da perna. Então, nós precisamos uns dos outros para nos ligarmos a Cristo. E se eu estou falando para você que não tem ido à igreja, você que tem estado distante de uma comunidade de fé, eu desafio você a estar indo à igreja, porque a igreja é o lugar de proteção que Deus vai usar para nos salvar. Então você precisa estar dentro desta arca, você precisa estar dentro dessa igreja, porque fora da igreja todos morreram e fora da igreja todos vão morrer. Como eu disse, não quer dizer que só a igreja ou só dentro da igreja vai ser salvo. Não é isso. Mas a igreja é o instrumento de Deus para a nossa salvação. Então, você precisa viver numa comunidade de fé. Você precisa se envolver com irmãos. Você precisa aprender a amar os seus irmãos. Então, se você não está indo na igreja,
fica aqui o meu desafio, fica essa mensagem de Deus para que você procure uma comunidade de fé. E eu convido você a procurar uma igreja adventista do sétimo dia. Coloca aí no Google, encontre uma igreja. E você vai clicar ali e você vai ver que tem uma igreja próxima a você aí. E você pode ir na igreja lá e fala que o pastor Pedro te enviou, mandou te procurar a igreja, porque eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido nessa comunidade de fé. Então, viva buscando a Deus dentro de uma comunidade de fé. Porque com certeza isso vai te ajudar na sua salvação. Mas vamos continuar algumas lições importantes. Veja, Noé, ele esperou a ordem de Deus e ele ficou na arca durante 150 dias, 5 meses. Imagina, você seguiu a ordem de Deus, você entrou na arca com a sua família, os animais entraram, e de repente passa-se um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas, um mês, 5 meses esperando a ordem de Deus. Parece que o céu havia silenciado, não houve nenhuma mensagem de Deus. Noé havia feito exatamente como o Senhor havia ordenado. E agora Deus silencia durante 5 meses. Imagina a agonia, ficar ali, o que nós devemos fazer? Devemos continuar aqui dentro? Devemos sair? O que precisamos fazer? Mas Noé, ele esperou pacientemente pela ordem de Deus, pela palavra de Deus. Eu não sei se você está esperando uma resposta de Deus. Talvez a sua arca esteja à deriva, esteja ali aguardando algum tempo uma resposta de Deus e você não sabe o que fazer. Aguarde, espere, não seja precipitado. Aguarde a ordem de Deus, porque Deus não se esquece dos seus filhos. E nós lemos aqui que Deus se lembrou de Noé. Então, ele não se esqueceu. E aqui está enfatizando que Deus estava acompanhando Noé. Deus estava protegendo Noé, Deus estava cuidando de Noé e de toda a sua família. Então, é importante esta lição. Confie em Deus. Noé, ele esperou durante 5 meses. Eu não sei quanto tempo você está esperando, mas espere no Senhor, porque a resposta do Senhor virá em tempo oportuno, em tempo correto. Então, lembre-se. Agora, quando Noé recebeu ali a ordem de Deus, se você for no capítulo 8, o verso 14, assim, mais 2 meses se passaram e por fim a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos, os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e multipliquem a terra. O verso 20, em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocausto alguns animais e aves puros. Verso 21, o aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres humanos. Verso 22, enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, o primeiro ato de Noé, ao sair da arca, foi adorar a Deus em atitude de gratidão. Mais do que isso, foi um reconhecimento da salvação em Cristo Jesus. Então, ao Noé sair da arca, o primeiro ato foi um ato de adoração, de agradecimento pela salvação, pelo sacrifício de Cristo que haveria de acontecer, mas esse ato de salvação tem a ver com Cristo, tem a ver com graça, tem a ver com esse reconhecimento. Então, aqui tem uma lição que eu chamo a sua atenção: adoração versus sacrifício. A adoração envolve sacrifício. Quando fala em adoração, é dentro desse contexto de sacrifício. Esse primeiro ato de Noé foi de adorar a Deus, de sacrificar algo para Deus. Então, a adoração envolve sacrifício.
A primeira vez que aparece a palavrinha adoração na Bíblia é no contexto que Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque. Então, adoração tem a ver com sacrifício. Sacrifício. E veja essa frase que interessante. Antes da coroa, precisamos tomar o quê? A cruz. Não há colheita feliz sem semeadura regada a lágrimas. Ah, queridos, hoje nós vivemos uma sociedade onde há muitas facilidades. E isso entrou para dentro do cristianismo. E parece que o chamado que alguns pastores têm feito é: vem adorar a Deus, vem servir a Deus e você vai ser abençoado. E sua vida vai se tornar uma maravilha e você vai ser bem-sucedido e você vai ser rico e tudo que você fizer vai dar certo. Eu não sei se você já ouviu essa mensagem, nós chamamos de teologia da prosperidade. Isso não é bíblico, isso não está correto. Se o seu pastor está te chamando para uma vida só de alegria e bonança, ele não está pregando aquilo que a palavra de Deus diz. Porque o chamado de Deus é ao contrário, é um chamado ao sacrifício, é um chamado à abnegação, é um chamado ao sofrimento. É isso mesmo. Me parece que o chamado de Deus é ao contrário. Não é um chamado para você vir, tudo vai dar certo na sua vida. Não, é um chamado para você vir, tomar a cruz e seguir. Então, tomar a cruz envolve sacrifício, envolve esforço, envolve abnegação, envolve renúncia. Então, o processo de adoração, da verdadeira adoração a Deus, de adorar a Deus, envolve renúncia. Porque você vai ter que renunciar a algo, você vai ter que sacrificar algo, você vai ter que se dispor de algo para ser fiel a Deus. Será que eu estou falando para alguém que está servindo a Deus, mas não teve que sacrificar nada? Está fazendo a sua vontade, está fazendo o que você bem entender? Começa a ver, de acordo com a palavra de Deus, qual é a vontade de Deus para você. Porque o chamado de Deus é para uma vida de sacrifício, para uma vida de sacrifício. E o que você esperaria se Cristo, o Deus Todo-Poderoso, ele veio aqui e se sacrificou por mim e por você? Você esperaria o quê? Bonança? Então, o chamado de Deus para mim e para você é um chamado à abnegação, é um chamado ao sacrifício. Está você disposto a se sacrificar o seu gosto pessoal para servir a Deus, para ser fiel a Deus? Difícil, né? Será que você estaria disposto a sofrer pelo Senhor? Olha que interessante esse texto. Diz assim: vi que muitos mal sabiam ainda que seja abnegação ou sacrifício, ou que seja sofrer por amor à verdade, mas ninguém entrará no céu sem fazer algum o quê? Sacrifício. Ninguém vai entrar no céu sem fazer um sacrifício. Nós precisamos fazer sacrifícios para servir a Deus. É a renúncia de algum gosto pessoal, é a renúncia de algo que você precisa, que você goste, que não agrada a Deus, que você precisa renunciar. Por exemplo, você sabia que a palavra de Deus fala de alguns animais que você não pode comer? Em Levítico capítulo 11 fala de alguns animais que nós não devemos comer. Você estaria disposto a mudar o seu paladar para comer aquilo que Deus pede para você comer? Você estaria disposto a deixar aquilo que precisa? Por exemplo, a palavra de Deus diz que nós não deveríamos comer carne de porco. É comparado à carne de rato. Você estaria disposto a deixar de comer carne de porco para ser fiel a Deus? A palavra de Deus nos diz claramente aquilo que devemos fazer. E a adoração envolve renúncia, abnegação, envolve sacrifício. Você está disposto a fazer o sacrifício para ser fiel a Deus? Mas olha esse outro texto, diz assim: e o amor será revelado no sacrifício. O seu amor para com Deus será refletido no sacrifício que você vai fazer para ser fiel a Deus. Se você não tem feito nenhum sacrifício, talvez seja porque você não ama tanto a Deus assim.
porque o amor, ele é revelado no sacrifício. Foi assim com Cristo. Ele revelou esse amor por nós, se sacrificando na cruz, por mim e por você. Então, o plano de salvação foi estabelecido através de sacrifício, um sacrifício tão profundo, tão amplo e tão alto que é incomensurável. Cristo entregou tudo por nós, e os que aceitam a Cristo estarão prontos para sacrificar tudo pela causa do seu Redentor? Será que você estaria disposto a sacrificar tudo por Cristo? Se Ele sacrificou a vida por você, será que você estaria disposto a sacrificar tudo por amor a Cristo? Ah, queridos, nesse capítulo 8, nós percebemos as águas se baixando, Deus se lembrando aqui de Noé e a sua família, e Ele dá a ordem para que eles saiam da arca, e o primeiro ato de Noé é adorar a Deus, é sacrificar o cordeiro, mostrando o seu amor, revelando a sua fé, esse ato de adoração, de agradecimento pela salvação que foi concedida a ele e à sua família. Ah, queridos, que grande lição! A lição de que o Senhor te salvou, o Senhor te resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Em agradecimento a esse ato de salvação de Deus, nós adoramos, nós nos sacrificamos, nós renunciamos, nós servimos a Deus para ser fiel, para fazer a vontade de Deus. Será que você está disposto a sacrificar algo por amor a Cristo? Será que eu estou falando para alguém que nesta manhã precisa entregar a sua vida a Cristo e sacrificar alguma coisa, talvez o trabalho para ser fiel a Deus, na guarda do sábado, deixar alguns alimentos para ser fiel a Deus, não comendo carne de porco e os seus derivados? Eu não sei qual o seu sacrifício. Eu sei que eu precisei fazer sacrifício e ainda continuo fazendo sacrifícios. Mas lembre-se que Deus, Jesus, entregou tudo por você. Está você disposto a entregar tudo por Cristo? Qual será a sua resposta diante dessa pergunta? Você vai ouvir uma música especial, mas o meu apelo nesta manhã para mim e para você, que a sua resposta seja de sacrifício, de abnegação, de renúncia, de entrega, de adoração. Escolha nesta manhã adorar única e exclusivamente a Deus, mesmo que isso custe sacrifício, renúncia, abnegação. Está você disposto a isso? Se você está disposto, ouça essa música e faça aí a sua oração de entrega, entregando a sua vida a Cristo Jesus. Deus seja louvado pela tua entrega. Deus seja louvado pela tua renúncia, pelo seu sacrifício. Você sabe o que você precisa sacrificar. Você sabe. Sacrifique aquilo que precisa ser sacrificado. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Como Noé foi, esperou a ordem de Deus para sair da arca e o seu primeiro ato foi de adoração, de sacrifício. Que você também, em agradecimento àquilo que Cristo fez por você na cruz, você tenha o coração disposto a adorar, disposto a sacrificar, disposto a renunciar para ser fiel a Deus. Que Deus continue abençoando você. E eu quero fazer uma oração por você. Você ora comigo? Então feche seus olhos e vamos orar neste momento. Pai querido, nós agradecemos pela mensagem da Tua Palavra. Agradecemos pelo sacrifício de Cristo, pelo amor revelado na cruz através do sacrifício. E nós entendemos nesta manhã que precisamos também renunciar a algo. Precisamos te adorar como Noé fez. O primeiro ato de adoração e reconhecimento, a salvação que o Senhor ofereceu a ele foi de adoração, de sacrifício. E nós queremos também adorar a Ti em agradecimento à salvação que o Senhor nos concedeu através da cruz do Calvário. Então abençoe cada decisão
e nos dê uma boa semana em tua companhia. Te pedimos essas bênçãos por Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, que você tenha um ótimo dia, mas lembre-se, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil.